Olá! Começa agora o programa Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai saber os detalhes da decisão que concedeu 1 hora a mais para uma candidata ao vestibular poder fazer a prova. Isso porque ela tem deficiência motora. Ainda sobre concursos, veja também que o Judiciário pode sim intervir e anular questões quando há ilegalidade. É preciso ânimo para estudar e para perder peso. Veja os aulões no TRF da Primeira Região. Eles fazem parte de uma ação institucional que está ajudando os funcionários a cuidar da saúde e ficar em forma. Agora, no Inteiro Teor. Uma candidata ao PAS, o Programa de Avaliação Seriada, procurou a Justiça Federal para conseguir o direito de prorrogação do tempo na hora de fazer a prova. Com paralisia cerebral que causa uma deficiência motora, ela alegou que realiza com certa lentidão as tarefas comuns, como escrever. Veja na reportagem. Amós nasceu com deficiência visual e desde muito cedo precisou enfrentar obstáculos. Com apenas 20% da visão, ele tem dificuldade para realizar determinadas tarefas. Para ler, por exemplo, é necessário ampliar bastante as letras. No computador, o estudante usa o recurso de voz que um programa disponibiliza. Documento em branco, hiperlink. Mas e nas provas de vestibular? Por lei, Amós e todos os outros deficientes têm direito a um atendimento especial, inclusive prorrogação de tempo para fazer a prova se necessário. Mas na prática não é bem isso que acontece. No Exame Nacional do Ensino Médio, Amós enfrentou problemas. Tive que repetir várias vezes o que o ledor não entendia, e aí eu teria que voltar também. Se eu falava uma frase, aí ele falava bem assim, no decorrer que eu estava falando a frase, ele falava, ó, tem ponto? Aí eu me perdi assim, aí ficou muito confuso mesmo. Seria bom se eles reforçassem mesmo a parte da redação, né? E um gravador, como se utilizou no PAS, né? Porque é o essencial, nós precisamos para não haver nenhuma prejudicação. Maria de Fátima Amaral, presidente de uma associação de deficientes do Distrito Federal, diz que muitas pessoas passam por situações parecidas ao fazer provas de vestibular ou concurso público. Ela, inclusive, não teve atendimento especial em 2 provas. No meu caso, quando eu fui fazer, voltando, né, não tinha a carteira adequada. Eu tinha que virar a carteira dessa normal que os alunos usam, ao contrário, para me escrever. Isso causa dor horrível no braço, porque você passa ali aquele período da prova, você está fazendo uma redação, você acaba fugindo do raciocínio por causa que está incomodado com aquela situação. Uma candidata ao PAS, Programa de Avaliação Seriada, precisou entrar na Justiça para garantir o direito de prorrogação do tempo para fazer a prova. Com paralisia cerebral que causa uma deficiência motora, ela alegou que realiza com certa lentidão as tarefas comuns, assim como escreve lentamente. Já em primeira instância, a Seção Judiciária do DF atendeu ao pedido da estudante para estender em 1 hora o tempo para realizar a prova e condenou a Fundação Universidade de Brasília a pagar R$ 2.000 de honorários advocatícios. Este advogado explica que o Decreto 3.298 de 1999 regulamenta uma lei de 89 e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assegurando o atendimento especial. O edital ele tem que adequar a prova, o concurso, tá, às necessidades da pessoa portadora de deficiência. Está no decreto, artigo acho que é o 39. E o 40 fala, num caso específico, que se a pessoa, em razão da deficiência, ela pode chegar a pedir uma extensão de horário, um aumento, no caso, né, de horas que sejam, né, para poder realizar o certame. Então ele tem que fazer isso formalmente, com parecer de um profissional específico na área da deficiência dele, tá? E de forma tempestiva também. Então, se a pessoa deficiente está pedindo uma prorrogação de prazo, né, para poder realizar a prova, tá? E ela tem esse parecer e de forma tempestiva, que o edital vai estipular o prazo para poder requerer, no caso, esse horário a mais, para a banca poder também se adequar. Então, se ele preencher os requisitos, a banca ela tem a obrigação, o dever de fornecer esse horário especial para essa pessoa, ou seja, essa prorrogação de horário.
E são decisões judiciais como esta que dão ânimo para Amós, Maria de Fátima e outros milhares de deficientes seguirem na luta para garantir seus direitos. Quer saber mais sobre esse caso? Acesse o portal trf1.jus.br e confira a notícia deste julgamento que postamos lá. E a seguir a gente vai falar sobre concursos. O judiciário pode intervir e anular questões quando há ilegalidade. E acompanhe os aulões no TRF da Primeira Região, uma ação institucional que está ajudando os funcionários a cuidar da saúde e ficar em forma. Já voltamos com essas notícias. O Inteiro Teor está de volta, falando agora sobre os critérios para formular e corrigir provas e concursos, uma tarefa das bancas examinadoras. Mas quando há flagrante de ilegalidade nos procedimentos, o judiciário pode intervir e anular as questões, ou o concurso inteiro. Veja. Todo candidato de concurso público que considerar a correção da prova incoerente em relação ao edital ou ao próprio item pode pedir a revisão da avaliação. Os recursos são protocolados para as bancas examinadoras, mas quando a própria organizadora não reconhece o erro, emitindo comunicado para todos os concorrentes, é muito difícil conseguir êxito com esses recursos. No judiciário, a jurisprudência é consolidada no sentido de que não cabe modificar, por meio de sentença, os critérios de correção de uma banca examinadora. O princípio da separação dos poderes é usado para distinguir bem estas responsabilidades, não podendo a Justiça interferir, por exemplo, em concursos organizados pela Administração Pública Federal. Mas quando a ilegalidade na formulação da questão ou na correção é clara, muitos candidatos têm conseguido respostas positivas no judiciário. Recentemente, por unanimidade, a 7ª turma do TRF da Primeira Região ratificou uma liminar da Justiça Federal da Bahia que anulou uma questão da prova de informática de um concurso para oficial do Exército. A União tentou provar que não havia nada de errado com a pergunta e que o candidato estava insatisfeito com a reprovação, mas não conseguiu convencer os desembargadores. Eles reafirmaram o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em regra, não compete ao judiciário apreciar critérios de formulação e correção. Mas também lembraram que o judiciário não pode deixar de se pronunciar se a questão é absurda ou não corresponde ao que estava previsto no edital. Posição que vai ao encontro também do que pensa este advogado, especialista em concursos públicos. É importante deixar claro que o judiciário, ele como regra, ele não pode fazer o papel de banca examinadora. Mas em casos extremos, quando a banca examinadora cobra uma pergunta que extrapola aquilo que foi pré-definido no edital ou que possui um erro teratológico grosseiro, aí sim o judiciário excepcionalmente tem anulado essas questões de concurso público. O que se discute a princípio é se essa anulação numa ação individual deveria gerar uma eficácia erga omnes para todos. Embora processualmente a resposta seria negativa, que a anulação da questão beneficia apenas quem propôs a ação, no intuito até de isonomia, as bancas examinadoras, para que não haja problema ulterior, têm outorgado esse ponto a todos para que se preserve o princípio da igualdade na questão da pontuação no concurso público. No caso do concurso do Exército, foi anexado no processo um parecer do autor do livro que foi indicado no edital. Ele atestou que era impossível resolver a questão em razão de falha no enunciado. O questionamento foi anulado. Segundo este outro especialista, nem sempre os conteúdos cobrados batem com o que está no edital. E isso dá margem para anulação de questões ou nova correção e pontuação na prova. O edital é a lei do concurso e nesse edital existe a lista pormenorizada de qual é o conteúdo programático a que serão submetidos os candidatos. Acaso surja qualquer tipo de questão, seja ela discursiva, seja ela objetiva, que desborde dessa lista de conteúdo programático, é indispensável que o candidato faça, no tempo e modo previsto no edital, o recurso administrativo próprio ao caso e, caso não seja atendida essa hipótese, realmente venha a judicializar a questão. A concurseira Vanessa de Medeiros, que estuda para carreiras jurídicas, não deixa passar em branco quando encontra questões mal formuladas ou em desacordo com o conteúdo programático. E ela reforça a dica.
quando a gente se depara com erro, seja por ambiguidade, a questão está fora do edital, a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas em interpor recurso. Só aquelas que estão atingindo aquela pontuação máxima que interpõem. Mas é importante que as pessoas revisem sua prova, consultem seus professores de cursinho, o que for, interponham o recurso. Se administrativamente ela não conseguiu, vá para a via judicial. E a gente deixa os processos e fala agora sobre o programa do TRF da Primeira Região que está resultando em mais qualidade de vida para quem trabalha lá. É o TRF1 na medida, que visa a reeducação alimentar aliada à prática de exercícios físicos. Isso porque a Divisão de Saúde do Tribunal constatou que 70% dos homens e 45% das mulheres que trabalham ali estão acima do peso. Conheça os aulões de ginástica, dança e até luta que estão reunindo os funcionários dispostos a entrar na linha. Os primeiros passos são tímidos, mas a turma é empenhada. Ao som da zabumba, os alunos mandam a gordura embora. Estima-se que uma pessoa gaste até 470 calorias dançando forró por 1 hora. Essa aula aqui eu tenho certeza que pelo menos bastante calorias eu vou perder. Mais duro é o amor de batir. E não apenas queimar calorias, Valtuir. Você pode também fortalecer os músculos. A dança em si ela é uma atividade aeróbica, pode ser, que exige do corpo, né? Você tem que trabalhar movimento, deslocamentos, trabalha músculo, trabalha a própria frequência cardíaca, né? Então, em uma aula de dança, se você fizer 2 vezes por semana ou 3, você perde aí um peso considerável durante o mês ou até mesmo durante o ano, né? E se você leva isso para fora também, além da aula, você vai dançar na noite, dançar com os colegas, o benefício aumenta. Acaba que passa a ser uma atividade aeróbica bem prazerosa. Considerar a dança também como uma atividade física um pouco mais lúdica, que tenha um pouco mais de entretenimento, então não fica aquela atividade física tão pesada, tão desgastante, que você custa muito a fazer. Nas aulas de dança o tempo passa rápido, então assim são aulas mais divertidas, são aulas que você está mais concentrado na música, então além de trazer o benefício da própria atividade física, traz o benefício, a vantagem de você poder fazer uma atividade física sem tanto desgaste e sem tanta dificuldade de vir participar das aulas. Além da dança de salão, nos últimos dias, os participantes do TRF1 na medida também tiveram aula de kickboxing. As atividades fazem parte do programa criado pelo Tribunal para incentivar hábitos saudáveis. Uma pesquisa da Divisão de Assistência à Saúde, a DIASA, informa que 70% dos homens e 45% das mulheres que trabalham no TRF1 estão acima do peso. O TRF1 na medida começou no dia 23 de agosto e vai até 30 de novembro. Os cerca de 200 participantes são avaliados quinzenalmente. Quem conseguir perder o maior percentual de gordura nesses 100 dias será o vencedor. O prêmio ainda não foi revelado, mas de qualquer forma, ao final, todos os empenhados terão mais qualidade de vida. Por hoje é isso. Acompanhe também o Inteiro Teor no nosso canal no YouTube e no Facebook do TRF da Primeira Região. Participe! Tchau!